Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Dia 3 de julho de 2023, e nós vamos avançando. Estamos aqui nos nossos estúdios para trazer uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. O que você não pode perder é o encorajamento, sabe? O encorajamento, aquela motivação de viver os sonhos de Deus, viver os projetos de Deus na tua vida. E como é maravilhoso quando você tem uma revelação direta de Deus para você, né? Como teve José, um sonho, criança ainda, teve um sonho, né? Onde Deus estava falando para ele o futuro dele. E ele ficou muito feliz. E não é diferente, você e eu, quando recebemos a Jesus no coração, nascemos de novo, saímos contando para todo mundo que Jesus Cristo transformou a nossa vida. Muitos ficam alegres, outros ficam, ele precisava disso mesmo, talvez ele, Então as pessoas sempre pensam que é os outros que precisam. Mas na verdade todos nós precisamos de Jesus. Mas só quem tem a alegria da salvação sabe o que é essa alegria. Não tem como explicar esta alegria. Não tem palavras, entendeu? E o que aconteceu com José foi isso, uma alegria extraordinária, o mover do Espírito Santo. As pessoas nunca compreenderam o mover de Deus, nunca, jamais. Quando Salomão inaugurou o templo, diz que os sacerdotes, o povo, os levitas não conseguiam ficar em pé, tanto era a glória de Deus que eles não conseguiam ficar em pé. É assim, a glória de Deus se manifesta e as pessoas nunca vão entender. Nunca vão entender. Está entendendo? Os homens naturais jamais vão entender. Mas, nós que estamos aqui para encorajar você a crer em Jesus Cristo e ter uma experiência da comunicação entre o homem mortal e o Deus imortal, queremos encorajar você também, que nunca teve essa experiência. Mas José teve uma experiência e saiu contando. Era do propósito de Deus ele contar. Muitas vezes nós temos algumas experiências que temos que guardar para nós mesmos. E outras, muitas vezes temos que testemunhar. E provoca, quando nós falamos o que Deus tem para a nossa vida, provoca. E muitas vezes pessoas despreparadas provocam o ciúme. E os irmãos de José ficaram com ciúme, entendeu? E planejaram dar um fim na vida de José. Falou, não, vai reinar sobre nós não. Contou para o pai, olha, o José disse que vai reinar sobre nós. Mas e aí? E o pai chamou José, conversou, falou, mas você falou isso mesmo? Pensou que José ia mudar a retórica? José falou o que Deus falou. Mas o que aconteceu? Os irmãos de José, entre eles reunidos, falou, olha, é melhor nós matar ele. E resolveu matar José. Só que Deus não permitiu matar José. Então eles venderam José como escravo. José foi para o Egito como escravo. E ali como escravo ele brilhou. Mesmo sendo escravo ele brilhou. Então quando você tem Jesus, tem no seu coração, você tem o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, você vai brilhar, ninguém vai conseguir apagar a luz que está em você. Não importa que se levanta contra você. Você tem um chamado, você tem que se alegrar e lembrar do dia do teu chamado, do propósito que Deus falou com você. Você tem que trazer na tua memória aquilo que o Criador dos céus e da terra falou com você, as promessas. O apóstolo Paulo falava para Timóteo, Timóteo, não esquece dos dons espirituais que por profecia você recebeu. Persiste em ler a Bíblia, ler livros edificantes, testemunhos, e olha, persista em ler, exortar, até que eu vá. Então,
A realidade, nós não podemos deixar com que a perseguição, a luta venha nos intimidar, venha tirar o nosso encorajamento, o nosso fervor, o nosso avivamento. Aleluia! Então José permaneceu firme, todo feliz, agora cuidando das coisas do rei, na casa dele ali, passa agora por um momento de muita glória, lá em cima, e depois cá embaixo, quando a mulher resolveu seduzi-lo, e ele não cedeu, e a mulher caluniou ele, dizendo que ele tentou estrupá-la, ele foi colocado num presídio. Olha a situação de José. Mas quando um homem ou uma mulher tem o temor de Deus, não importa a circunstância que ele viva, não importa, porque todos aqueles que se levantam contra um homem ou uma mulher que tem um chamado, que tem temor de Deus, a Bíblia diz que ele será como uma moinha que o vento espalha. Então José já sabia disso, foi para o cárcere, e lá dentro do cárcere José brilhou. Ele brilhou porque José não estava chorando dentro do cárcere, querendo que alguém chamar os defensores, como é que é? Os defensores humanos, né? Os que defendem os homens. Não, José estava sobre o manto do Criador dos céus e da terra. Não tinha nenhuma ONG para ajudar José. Muito bem. José ali dentro do cárcere, ele brilhou. Quem tem o temor de Deus brilha, querido. Não importa onde ele esteja, onde ele estiver, ele vai brilhar, porque ele está sempre em comunhão com Deus e alegre com os propósitos e os planos de Deus. Está entendendo? Eu creio que José estava lá, não vou dizer que ele estava falando a mesma palavra de Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu acredito que sim, dentro desse sentido. Então o que aconteceu? Eu vou resumir para o vídeo não ficar muito longo, porque se eu deixar aqui vai embora. Ó, presta atenção. Você tem um chamado, levanta a tua cabeça, dê o teu melhor, persista em ler a Bíblia, persista em orar, buscar o Senhor, alegra o teu coração em Deus. Você não adianta ir pescar, não adianta viajar, não vai resolver nada, querido. Entra no esconderijo do Altíssimo e descanse, descanse, descanse na sombra do Onipotente, e você vai se levantar revigorado. Aleluia! Então presta atenção, continue, não pare. Você é vencedor e sempre foi. Jamais, jamais, aleluia, Deus vai falhar com você, assim como ele fez com José. Eu vou resumir. José foi perseguido pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi perseguido, caluniado, foi condenado à prisão, e depois foi, aleluia, colocado como imperador do Egito, tá? Não vamos entrar na história, nos detalhes, eu quero que você compreenda isso. Quem tem temor de Deus não fica vivendo de vítima, de vitimismo. Aconteceu isso comigo, pode isso, pode aquilo. José não está preocupado. A questão é o seguinte, querido, aleluia, Deus era com ele, Deus é com você. Glorifica a Deus, vai glorificando a Deus, vai glorificando a Deus. Que 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não é atingido. Aqueles que se levantaram contra José foram o quê? Foram humilhados, sofreram, e teve que aceitar o reinado do seu irmão, e o seu irmão, tipificando Jesus. Eu penso, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele diz, perdoa todos eles, abençoou, não deixou eles morrer de fome, salvou eles. E José salvou milhares e milhares e multiplicou a riqueza do rei. Não existiu e nunca existirá um economista como José, que multiplicou tudo numa crise. Ele transformou o reinado do seu senhor
não tem palavras para falar se era bilionário ou sei lá. Eu só quero dizer uma verdade para você. José não esqueceu do seu chamado. Você que foi chamado, você foi chamado para ser diácono? Sirva como diácono com muita alegria. Você foi chamado para ser presbítero? Não tenha vergonha de ser um presbítero. Sirva com alegria. Tenha no teu coração uma alegria. Fala assim: Deus me escolheu para ser presbítero. Que honra! Que honra! Você foi chamado para ser evangelista? Sirva a Deus como um excelente evangelista. Dedique no seu ministério. Você foi chamado para ser pastor? Dedique no pastorado. Você foi chamado para ensinar, para ser um doutor? Dedique no ensino. Você foi chamado para contribuir? Contribua com alegria. Você foi chamado para ser apóstolo? Sirva a Deus como apóstolo. Aleluia. Imitando a Jesus Cristo, que é o sumo apóstolo. Jesus é o sumo apóstolo, sumo pastor, sumo sacerdote. Então presta atenção. Quando Deus falou comigo lá em Belo Horizonte, no Sesc de Venda Nova, no terceiro dia de adoração lá no Fogo e Glória, que o apóstolo Danduque fazia todo ano lá no Sesc, estava ministrando o pastor Antônio Cirilo, tocando lá o poderoso Deus, ou abra os teus olhos que eu quero ver a tua glória. Deus falou comigo: dobra o teu joelho. Eu dobrei, caí no chão de joelho, e ele falou comigo. Foi tremenda a voz do Espírito Santo, foi assim, sacudindo o meu coração. Uns se chamam de diácono, outros de evangelista, outros de pastor, outros de falso profeta, e você é meu apóstolo a partir de hoje. Eu falei: Deus, mas como? O povo já fala que eu sou já louco, e agora eu vou falar que eu sou apóstolo. Deus, como que eu faço? Aí Deus falou para mim assim: leia Gálatas capítulo 1, leia aí na sua casa. Aí eu li lá na hora, levantei, peguei a Bíblia e estava lá: eu, apóstolo, chamado não pela vontade do homem, nem por homem algum, mas pela vontade do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A hora que eu li aquele versículo, eu caí sentado na cadeira, o coração foi na boca, e eu regozijei. Eu fiquei assim, maravilhado. Então quem nos escolheu, quem nos chamou, quem nos nomeou foi o Senhor, está entendendo? Então compreenda. No começo foi uma maravilha, eu gostei daquele momento que eu contei para minha esposa, contei para o meu filho e para mais alguns irmãos. Escrevi na minha Bíblia a data e o dia. E presta atenção, foi passando os dias, Satanás foi bombardeando na minha mente. Não, que você fala que é apóstolo, está ficando doido? Eu falo: não, todo mundo chama você de pastor, pode continuar. Aí eu estava assim: pastor, você é pastor? Sim, pastor, amém. Aí um dia um profeta falou para mim assim: ô meu querido, Deus te chamou como apóstolo, por que você não quer falar que você é apóstolo? Escreve no espelho do banheiro: eu, apóstolo Edivaldo do Carmo, chamado não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Escreve e fala todo dia, você tem que aceitar o teu chamado. Eu falei: é mesmo, eu tenho que aceitar o meu chamado. Eu aceito o meu chamado, perdoa, Senhor, eu aceito o meu chamado. Abraão, quando teve um chamado, Deus falou: teu nome não é mais Abrão, é Abraão. Ele não podia ter vergonha de falar assim: eu não sou mais Abrão, eu sou Abraão. Ele falava: eu sou Abraão, não Abrão. Então nós não podemos nos envergonhar do nosso chamado. Nós temos que assumir o nosso chamado. Não importa se as pessoas creem ou não, não importa se vai causar inveja ou não, ciúmes. Levanta a tua cabeça e cumpra o teu ministério. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Faça, e com muita alegria, porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então por isso estamos aqui,
para glorificar a Deus, para colocar um fundamento que já foi colocado. Qual que é? Jesus Cristo, a pedra angular, no coração daqueles que não têm o fundamento. E aqueles que já têm o fundamento, o apóstolo Paulo diz: edifique sobre o fundamento, não pode pôr outro fundamento. Então a salvação, a tua vitória, não vem da terra, ela vem do céu. Amém? Jesus é a pedra angular que sustenta a igreja. E nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado, te encorajar, para dizer ao fraco: seja forte, seja fortificado, levanta a tua cabeça para o alto, de onde vem o teu socorro. O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alegra o teu coração, regozija-se, porque tudo que vem para você parar e desanimar não vem de Deus. O que vem de Deus te motiva a avançar, a combater o bom combate. E se um dia você acabar a carreira, você guarda a sua fé, como o apóstolo Paulo. Mas eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo muitas vezes também esteve como muitas pessoas estão, e Jesus disse para ele: não temas, Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus na vida de José é que capacitou ele a reinar. A graça de Deus na vida de Paulo que o capacitou a reinar com Cristo. Aleluia! E é esta mesma graça que está sobre vós, sobre todos vocês que estão agora recebendo esta mensagem. Aleluia! E aqueles que um dia não se entregou para Deus seu coração, mas estão sendo tocados pelo poder de Deus, estão sendo revigorados, estão acreditando em Jesus Cristo como a ressurreição e a vida, então recebendo neste momento um renovo em todos os aspectos para continuar vivendo e aceitando o tempo de Deus para todas as coisas e vivendo o melhor de Deus para todos sempre. Que Deus te abençoe e te guarde sempre. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.